O som da música melancólica tocada no violão invade o lugar. A melodia envolvente e as letras poéticas ressoam e trazem lembranças de momentos passados, amores, lugares, sonhos. Um misto de nostalgia e saudade lhe invade. Brotam lágrimas pela saudade e um sorriso por ter essas lembranças consigo. Sim, você está emocionado com um artista de rua tocando violão numa esquina qualquer da cidade. Sabe por quê? Porque a música fala diretamente com você, com as suas emoções. Não dá para evitar. A emoção é parte de quem você é. Isso poderia ter acontecido com você? Claro que sim, né? Isso poderia acontecer com qualquer um de nós, certo? Então direcione o seu pensamento. Quais são as suas músicas preferidas? Quais são as músicas que fazem você lembrar dos momentos afetivos, tristes, felizes? Todos nós temos, né? Por uma educação socioemocional, emoção e qualidade de vida. Olá, queridos! Eu sou a professora Luciana De Luca e nessa aula nós vamos falar sobre a importância das emoções na nossa qualidade de vida. Claro que as músicas citadas e trazidas no início da aula são apenas uma das muitas formas pelas quais as emoções podem ser despertadas em nós. Vamos ver outras? A gente pode observar um pôr do sol colorido, ou quem sabe sentir o cheiro de uma comida que nos remete à infância. Sem dúvida, a minha comida é o cheiro de pão na casa da minha avó. Isso me traz muita lembrança. Mas para você também pode ser uma conversa significativa com um amigo ou uma cena emocionante de um filme. Várias situações do nosso dia a dia podem evocar uma série de emoções dentro de nós, gerando uma reação no nosso corpo, claro. Sorriso, lágrima, expressão facial, ruborização. Reagir emocionalmente a estímulos é parte da nossa natureza humana. Aliás, falando nisso, você sabia que existem 6 emoções básicas? É bem importante considerar isso. Em todas as pessoas do mundo, independente de onde elas morem, das vivências que tiveram, existem apenas 6 emoções básicas. Olha que interessante. São elas: alegria, tristeza, medo, raiva, surpresa, nojo. Essas emoções são inatas e dessa forma elas são compartilhadas por todas as culturas humanas, sendo expressas e reconhecidas de maneira semelhante no mundo todo. Isso é bem importante, é independente de fator cultural ou social. Observe essas expressões. Como que você se relaciona com elas? O que ele faria demonstrar raiva, surpresa, tristeza? Quais são alguns dos estímulos que despertam essas emoções básicas em cada um de nós? Olhe para essas imagens e pense: quando eu me sinto assim? Você sabe que cada um de nós tem uma resposta para essa pergunta, né? Porque, como tudo na natureza humana, as emoções são reações do corpo e envolvem diversos componentes que podem ser fisiológicos, cognitivos, motores. Esses componentes são de diferente intensidade para as pessoas e por isso as emoções são únicas e pessoais. Assim, a experiência de se emocionar resulta da resposta aos estímulos e isso varia de pessoa para pessoa. Mas também isso se organiza e reorganiza ao longo de toda a nossa vida. Bom, se você pensar que isso explica o fato de que nós nos emocionamos com mais ou menos intensidade e até com mais ou menos fatos, né, em determinado momento da nossa vida. Bom, eu creio que já está claro que as emoções são uma parte importante da nossa condição humana e que elas nos acompanham durante toda a vida. Mas qual é a relação disso com a nossa qualidade de vida? Bom, para que a gente possa fazer essa relação, vamos primeiro pensar o que é realmente qualidade de vida. Põe a sua cabeça para pensar aí novamente.
O que é qualidade de vida para você nesse momento? Ter um emprego, morar perto da natureza, ter família, saúde. Quais são os elementos importantes da qualidade de vida que são importantes para você? O conceito de qualidade de vida, queridos, envolve muitas variáveis, como diversos aspectos de bem-estar físico, emocional, social, psicológico, enfim, das pessoas. Não é simplesmente a ausência de doença ou de problema, né? Mas também envolve a capacidade de aproveitar a vida. E eu acho que nesse mundo que a gente está vivendo agora, aproveitar com intensidade, de maneira plena, satisfatória. Vamos observar a importância de a gente considerar que não existe uma única qualidade de vida. Claro, esse conceito exige um contexto cultural, uma época, a escolha da vida, o que a gente está passando naquele momento. Então, são influências variadas. No entanto, de maneira geral, a qualidade de vida de todas as pessoas está ligada a esses elementos. Cada um desses elementos tem sua maior ou menor importância, dependendo da intensidade do momento da nossa vida. Então, o bem-estar físico, que tem relação com a nutrição adequada, com exercício regular, com um sono de qualidade, uma ausência de doença ou lesão grave, enfim, ao funcionamento adequado dos sistemas do nosso corpo. Tem também o bem-estar material, que é a moradia adequada, renda suficiente para atender necessidade básica, acesso a serviço de saúde e de educação, enfim, que mais? Segurança financeira, oportunidade de emprego, né? E vem lá outro tipo de bem-estar, que é o bem-estar social, que inclui. O que inclui para você? Ter apoio dos amigos, da família, ou quem sabe participar de uma comunidade, de uma célula, de um grupo social, sentir-se pertencendo àquele lugar, conectado a algo, né? Tendo uma habilidade de comunicação eficaz, capacidade de construir e manter os relacionamentos, enfim, tudo que envolve essa questão de relacionamento saudável e satisfatório. Tem também desenvolvimento e atividade, que são um aspecto do bem-estar que envolvem atividades que promovem o nosso desenvolvimento pessoal. Igual esse que você está tendo agora, com aprendizado contínuo, que vai em busca dos nossos objetivos pessoais e profissionais. Então, são desenvolvimento de habilidades, de talentos, né? Ou participação em hobbies e outros interesses, e de alguma forma uma contribuição para a sociedade que você dá, né? Aquele é você entregando alguma coisa para a sociedade. Um exemplo, como eu já disse, é você fazendo esse curso, mas também poderia ser você fazendo tricô para doação, crochê, enfim, costura, né? Eu estou falando aqui coisas que a gente faz fora desse universo só da educação, artesanato ou marcenaria, enfim, quantas coisas poderiam ter. Tem um outro bem-estar também, e esse faz toda a diferença, né? Que é o bem-estar emocional. O bem-estar emocional refere-se àquela capacidade de uma pessoa, né, nós aqui, lidarmos eficazmente com as nossas emoções, trazendo um equilíbrio saudável entre sentimentos positivos e negativos. Ai, que palavra linda essa, né? Equilíbrio saudável. Porque sentimento positivo e negativo vai ter o tempo inteiro. Equilibrar é que é o negócio, né? Um ponto merece destaque. Embora as nossas emoções sejam reação a estímulos, a gente já falou isso, né? É necessário fazer certa regulação delas para viver na sociedade. Claro, para que seja possível ter tanto bem-estar, né? Não posso reagir ferozmente a todos os estímulos, eu tenho que dosar um pouquinho isso. Isso se chama regulação das emoções. Esta regulação é um processo fundamental para a gente promover o bem-estar emocional e o equilíbrio psicológico na nossa vida diária. Por que é importante isso? Porque isso vai impactar diretamente na nossa qualidade de vida. Então vamos lá, equilíbrio da parte que está boa, da parte que não está, né? Equilíbrio remete à qualidade de vida. Nesse aspecto, a prática do autocontrole emocional e o desenvolvimento de estratégias para lidar com as diferentes situações tornam-se essenciais para promover uma melhor qualidade de vida e também relacionamentos mais saudáveis, né? Especialmente para professor, né? Que é o meu público aqui. E você como professor que
Quer algumas dicas para fortalecer e conhecer melhor os seus alunos? Vem cá, acompanhe comigo. Aqui estão algumas dicas para um professor que está iniciando o seu trabalho pedagógico. Vamos lá? Então, quem quer conhecer melhor os alunos, fortalecer suas emoções, enfim. Então, vamos lá, presta atenção aí. Ouça sempre seus alunos e garanta espaço para eles falarem de seus sentimentos e sonhos. As falas deles podem ser utilizadas como estratégia depois para um trabalho mais focado. Mas cuida, professor, jamais vai falar, esse sonho não é bem-vindo, ou estou falando do sonho do fulano, né? Não, você vai ouvir, acolher o sonho deles e depois, numa outra oportunidade, colocar alguns elementos que possam trabalhar com essas ideias que eles têm com esses sonhos, tá? Sem que seja diretamente ligado àquilo que ele falou. Vamos lá, tem mais uma. Planeje atividades que ajudem a ampliar a compreensão do valor das relações humanas. Olha que coisa bonita de dizer, né? Vamos trabalhar um pouquinho com isso então. Planeje atividades em que eles possam precisar de pessoas, que eles possam dispor de pessoas para ajudá-los. Leva uma pessoa dentro da sala para conversar com eles. Poxa, o outro veio aqui, ele se doou para você. A gente brinca assim, ele se emprestou para você durante uma tarde para você tirar dúvidas, para você conversar. De repente um pai de aluno, uma mãe, uma avó, né, a cozinheira da escola, sei. Essa é uma ideia que mostra para as crianças que você sai daquela posição de sonhar e está vendo alguém ali que conseguiu alguma coisa, que almejou uma coisa e conseguiu. Então pode ser um bom exemplo para eles. Tem mais? Abra-se com seus alunos, conte um pouquinho da sua vida, né? Você pode servir de inspiração. Mas eu tenho um cuidado absurdo. Você que foi meu aluno aí, você que é meu aluno agora, presta atenção. Muito cuidado com isso. Aula de contar coisas da vida não é terapia em cima de criança, né? Por favor. A gente está contando coisas para dizer, poxa, eu também foi difícil, eu tinha que pegar um ônibus, era longe, eu tive que estudar à noite. São estas coisas edificantes que você vai colocar a seu respeito, né? Para que a criança possa olhar para você e dizer, puxa, eu me pareço com esse professor. Nem precisa ser professora mulher, o professor homem também. Foi duro, eu tive que trabalhar para conseguir. Enfim, este engajamento, essa ideia de você ser parecido com aquele que você está educando, tá? Não é para ficar com pena ou para dizer, coitado do professor, né? Então, muito cuidado quando a gente trabalha com emoção. Lembra que a gente sempre vai trabalhar com essa emoção como a ideia de ser semelhante àquele que eu estou educando, né? E não que ele fique com pena, coitado do professor. Não vamos fazer isso, tá? Então não é terapia, não, é só para a gente conversar e para a criança ver exemplos de sucesso. Afinal, você é um sucesso para ela. Tem mais, saiba traduzir pensamentos e emoções em palavras. Tome cuidado na hora que você vai conversar com os alunos. Às vezes a gente fica bravo, às vezes, né? Muitas vezes a gente fica bravo. E muitas vezes a nossa fala, ela é agressiva, porque você está bravo com outra coisa, ou porque, sabe, aquela história como você está na sua casa, está descontando, aquela história que diz assim, desconto em quem eu mais gosto, né? Mas na escola não cabe isso, a escola é trabalho profissional. Então cuide com as palavras que você vai usar, é para incentivar, não é para brigar. Nós estamos falando de educação socioemocional. Então, traduza esses pensamentos e emoções nas palavras. Palavras poderosas, eu entendo você, eu ajudo você, que bom que você pensa isso. Olha que frases poderosas para você colocar no teu dia a dia. Estimule a participação das famílias e de outros professores nas atividades propostas. Convide, traga para fazer também planejamento junto com você ou projetos de vida, projetos que podem ser desenvolvidos na escola e que contam com a ajuda. Como eu te disse, chame pessoas para contar a sua história, né? Desde se você vai trabalhar com, por exemplo, etnias, que é um trabalho que já se faz na escola, mas de repente você tem lá uma avó, uma mãe, que é uma costureira, ponta firme, sucesso, uma empreendedora, por que não trazê-la para contar essa história das partes boas, das partes ruins? Promova
atividades que possam significar para o seu aluno esperanças, né? Que possam significar para o seu aluno uma visão de futuro. Tá? Então, a gente não tem assim a lista exata de atividades a serem propostas. É a percepção de que as atividades que você vai fazer podem servir a um elemento de educação socioemocional. É disso que a gente está falando, tá bom? Vamos junto? É importante reconhecermos que, como professores, nós somos, de certa forma, referências para os nossos alunos em todas as idades e níveis de ensino. E eu falo isso porque eu falo com muita gente nas redes sociais, que vai lá nas minhas redes sociais dizer: puxa, eu gostei da tua aula. Então não é porque a gente está trabalhando aqui na educação à distância que a distância nos impede essa comunicação. Não, eu recebo muita mensagem de aluno e se você quiser, entra lá nas redes sociais, me acha, conversa comigo. Porque a gente é um exemplo, claro, um exemplo de sucesso e eu quero que cada vez mais vocês também sejam. Então, portanto, não dá para negar que a gente não ensina apenas conceito, a gente ensina comportamento e ensina também habilidade social. Os olhos dos alunos não estão só vendo como é que vendo o que a gente está falando, eles também estão vendo o que a gente está fazendo. Então, o destaque dado aqui sinaliza que quando o professor consegue manejar bem as suas emoções, ele está sinalizando e ensinando para os alunos estratégias valiosas para que eles lidem com desafios pessoais e interpessoais. Por outro lado, se os professores não conseguem regular as suas próprias emoções, isso pode enviar para o aluno uma mensagem negativa que diz: bom, se o professor grita, por que eu não vou gritar? Se o professor, quando é desafiado ou quando ele perde a razão, ou quando ele está, hoje eu estou muito estressado. Imagina um professor que chega na sala, numa escola de ensino fundamental, de ensino médio, e diz: estou muito estressado hoje. Me perdoem a franqueza do que eu vou dizer, eles não querem nem saber, eles não têm nada com isso. É profissão, é trabalho. Então, quando você permite que o teu estresse, que não é que você não vai sentir, né? Isso a gente não pode dominar. A gente pode dominar a demonstração. Então, você vai ensinar para o seu aluno, mesmo quando você estiver estressado, mesmo quando a vida estiver difícil, ainda assim dá para continuar, dá para ter uma estratégia diferenciada. Agora, o desafio é ler novamente as dicas que eu sugeri anteriormente e analisar com honestidade seu desempenho profissional em relação a elas. Seja honesto com você, você está aí sentadinho, seja honesto com você. Uma vez que você conhece a importância da integração das emoções dos alunos para a aprendizagem, qual dessas dicas aqui você já colocou em prática? Na série Lie to Me, que em português, na tradução livre é Engana-me se puder, ou O Mentiroso, né? Minta para mim, uma coisa assim, um renomado psicólogo colabora com a polícia na resolução de crimes, aproveitando que ele é excepcional na capacidade de observação. Ele detecta a falsidade ao analisar as expressões faciais e os gestos sutis das pessoas. Inspirada nos estudos do Dr. Ekman, a série tem 3 temporadas e mostra na prática como as emoções são expressas em manifestações das pessoas. E o que a gente viu na aula de hoje, né? Vamos concluir tudo isso. As emoções desempenham um papel crucial no desenvolvimento humano, afetando não apenas a nossa percepção do mundo ao nosso redor, mas também a forma como a gente interage com ele, né? As emoções são a base para a construção da nossa identidade e influenciam profundamente a nossa saúde mental e física. As emoções, como reações do corpo que envolvem componentes fisiológicos, cognitivos e motores, são únicas para cada indivíduo, mas se transformam ao longo da vida. Essas emoções estão profundamente conectadas ao que entendemos como qualidade de vida, que vai além de ausência de doenças, mas inclui aspectos de bem-estar físico, emocional, social, psicológico. É bem importante que a gente aprenda que, embora as emoções sempre façam parte da nossa vida, a regulação delas, a regulação emocional,
é essencial para promover o nosso bem-estar e o nosso equilíbrio. E isso é fundamental para ter uma vida saudável e satisfatória. Professores podem fortalecer as emoções dos alunos ao conhecê-los melhor e desenvolverem estratégias que promovam uma melhor qualidade de vida e relacionamentos saudáveis. Emoções e qualidade de vida, portanto, estão interligadas, pois as emoções influenciam diretamente como percebemos e respondemos ao mundo ao nosso redor. Que você tenha boas emoções e que você estude muito.